Cara comunidade, caro povo de Deus, nós hoje estamos no dia muito especial, esse dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo, esse dia 16 de julho. Para nós é uma devoção muito particular esse título de Nossa Senhora como Mãe do Carmo. Eu teria tantas coisas para dizer sobre essa devoção, mas eu queria falar particularmente dessa devoção dentro da minha família e falar e me fazer a memória da minha bisavó materna, Joana Maria de Jesus. E as pessoas vão entender por que eu vou fazer esta memória. A minha bisavó, a avó de minha mãe, ela era uma mulher muito simples, analfabeta, mas muito jovem, ficou viúva com 3 filhos. E depois de ter ficado viúva, ela procurou criar os seus filhos, vamos dizer, com honestidade. E ela foi uma pessoa assim, muito empreendedora, criava galinha, criava porco, plantava verduras para vender, fazia de tudo para ganhar o dinheiro dela, para poder manter os seus filhos. E graças a Deus os manteve de uma forma digna e os criou. E trabalhou tantas vezes acordando de madrugada para poder cuidar dos animais, das plantas, dos trabalhos que ela tinha para fazer, para poder vender. Quantas vezes minha mãe fala dela acordava de madrugada, mas também ela gostava de acordar de madrugada para ir para a Santa Missa. E ela foi muito devota assim, de Nossa Senhora do Carmo, a tal ponto que ela guardava para a hora da sua morte um escapulário novo, porque diz que quando fosse ser preparada para ser sepultada, ela queria ir com aquele escapulário novo. Foi um negócio assim que marcou muito o desejo dela e a atenção dela com a devoção de Nossa Senhora do Carmo. Também era uma pessoa muito simples, vivia... A minha mãe disse que o vocabulário que ela tinha eram as palavras que o padre dizia na missa, e ela era uma pessoa assim preocupada com os doentes, levava os padres até os doentes, e também de procurar casar as pessoas que não estavam casadas no religioso para poder receber o sacramento do matrimônio. Tinha a sua vida também missionária dentro da comunidade. Mas recordando assim a minha bisavó Joana, nós chamávamos de mãezinha, eu posso muito bem fazer o registro aqui de muitas mulheres que viveram dessa mesma forma nas nossas famílias. Verdade ou mentira? Verdade, né, gente? Quantas mães, quantas avós que foram verdadeiras guerreiras, que trabalharam, não é? Cuidando de galinha, cuidando de animal, cuidando de fazer plantação para poder, vamos dizer, criar seus filhos. Quem teve essa experiência em casa pode levantar o braço. É legal, é muito bom ver isso, porque eu conversando com as pessoas aqui da paróquia, as pessoas me falam: padre, a minha avó foi assim, ela criou a gente com a vida desse jeito, criando galinha, criando animal de criação, fazendo plantação. Quer dizer, quantas pessoas que foram os nossos antepassados, que nos deram exemplo de trabalhar de uma forma digna, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Então, nesse dia que nós celebramos Nossa Senhora do Carmo, eu queria colocar a intenção de todos os nossos antepassados, de todos aqueles que sofreram tanto para poder educar e criar seus filhos. Mas essa devoção de Nossa Senhora do Carmo, ela é muito especial na igreja por diversos motivos. Talvez seja uma das devoções mais antigas que a igreja tenha. Quando nós conversamos com as carmelitas, elas fazem questão de dizer que são a ordem mais antiga da igreja, que remontam ao profeta Elias. E para nós isso pode soar um pouco estranho. Então o profeta Elias, que viveu muito tempo antes do Cristo,
viveu particularmente no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo ele teve diversas experiências com Deus. Monte Carmelo é um local assim, é uma montanha bem verde, com muitas plantas, com jardins, é famoso assim pela natureza rica, destacada diante daquela região ali de Israel. Tem um promontório que avança para o mar. Um promontório é uma parte de terra que vai avançando dentro do mar. Então, lá nesse Monte Carmelo viveu o grande profeta Elias e também o seu discípulo Eliseu. E no tempo de Elias já havia discípulos de Elias, os seus seguidores, uma confraria ligada a Elias. Havia então uma comunidade de profetas que viviam sob a espiritualidade ou esse mestre que foi esse grande profeta. E depois que Elias subiu aos céus, e depois também que Eliseu partiu, esse grupo de profetas, esse grupo ligado a Elias, a espiritualidade do profeta, ficaram vivendo ali nesse Monte Carmelo, tanto no tempo também de Nosso Senhor. Alguns consideram que provavelmente São João Batista possa ter tido contato com esses discípulos remotos lá de Elias, porque São João Batista, ele vivia com as características daqueles homens penitentes de Elias, vestido com roupas de camelo, com penitência, que era uma espécie de vestimenta de pessoas penitentes ligadas à herança de Elias. Pois bem, então esse Monte Carmelo, que foi sendo a moradia dos seguidores de Elias, foi passando de geração até por volta do ano 1000 depois do Cristo. Quando aconteceu lá na região da Terra Santa a invasão dos muçulmanos, dos islâmicos, os cristãos também foram para aquela região defender os lugares sagrados. Foram as famosas cruzadas. Quando os cruzados chegaram nessa região de Israel, lá no Monte Carmelo, eles se depararam com esses herdeiros, esses discípulos, depois de tantos anos, do profeta Elias. E alguns desses cruzados deixaram as cruzadas para viver como aqueles homens viviam. Posteriormente, com o avanço do mundo muçulmano, dos islâmicos, e colocando em risco a vida desses homens, os europeus levaram muito deles para a Europa e também para a Inglaterra. Eles sendo levados para a Europa, eles começaram a levar essa espiritualidade que nós podemos dizer do Carmelo para a Europa, para o Ocidente. E foi a partir de então que aos poucos foram se formando os Carmelos. É muito famosa então o momento, mais ou menos pelo século XIV, de São Simão Stock, que teve uma visão de Nossa Senhora dizendo para se usar o escapulário, e Nossa Senhora fazendo promessas de quem usasse o escapulário, de promessas de proteção especial, e que São Simão Stock fosse se ligar àqueles homens ali que foram parar na Inglaterra, que eram discípulos de Elias. Então, a partir daí, então, vai se formando essa vivência, essa vida comunitária, que foi sendo chamada de Carmelo. Por isso mesmo que as carmelitas, então, dizem que elas são uma comunidade mesmo muito antes de Jesus Cristo. E como é que vem, então, esse título de Nossa Senhora do Carmo? Depois que Nosso Senhor veio ao mundo, esses herdeiros esses discípulos de Elias que viveram no Monte Carmelo, também foram se convertendo à mensagem de Nosso Senhor. E foram tendo essa devoção
a Nossa Senhora como Nossa Senhora do Monte Carmelo, do Monte do Carmo. Também os carmelitas, eles passaram a ver, numa parte muito especial da vida de Elias, a figura de Nossa Senhora. Conta a história de Elias, que houve um período de seca, e depois desses 3 anos de período de seca, Elias teve a revelação que a seca iria acabar e mandou os seus servos subir a montanha para ver se vinha nuvens de chuva. Ele vai lá, sobe 7 vezes, nada de ver nuvem. Só na 7ª vez que ele sobe, vai e volta, ele vê uma nuvenzinha em forma de uma mão. E ele vai e avisa para o profeta. E o profeta vai e diz: se prepare, porque vai vir uma grande chuva, e chuva grossa a partir dessa nuvenzinha. Então o que dá o texto é que essa nuvenzinha, ela foi crescendo, se tornaram grandes nuvens de chuva, e de uma chuva intensa. Os carmelitas passaram a ver nessa pequena nuvem Nossa Senhora, no sentido que Nossa Senhora é essa nuvenzinha que vai crescendo na nossa vida de fé, na vida da igreja, no mundo, e traz para o Monte Carmelo, traz para todos nós uma chuva de muitas bênçãos. Então, aqui a gente queria situar um pouco essa devoção que é tão bela e pedir sempre a Nossa Senhora que, de fato, ela possa fazer chover em nossas vidas uma chuva intensa de bênçãos que tanto desejamos alcançar em nossas vidas. Também nós podemos olhar para esta devoção de tantas pessoas que se consagraram a Nossa Senhora do Carmo, também a devoção do escapulário, que foram feitas promessas para quem utilizasse e vivesse em estado de graça, não que vivesse em estado de pecado mortal. Quando fosse nos sábados, Nossa Senhora retiraria do purgatório. E se a pessoa por acaso vivesse em estado de pecado mortal, Nossa Senhora concederia a graça para essa pessoa para poder se reconciliar com Deus antes da morte. E Nossa Senhora prometeu que quem usasse o seu escapulário com fé não experimentaria o fogo do inferno, e contaria com proteção especial da Santa Mãe de Deus. Então, para nós também é momento da gente divulgar, se aproximar dessa devoção, utilizar também o escapulário. Hoje é dia de bênçãos dos escapulários. Também é dito que quando a gente recebe o escapulário do padre, é para o padre dar uma penitência, para as pessoas sempre procurarem viver a sua vida de fé. Não é só colocar o escapulário, também é receber uma penitência. É claro que a gente vai dar uma penitência que seja possível da pessoa fazer, não vai fazer uma coisa assim que seja inviável da pessoa realizar. Também tem algo muito belo sobre a devoção de Nossa Senhora do Carmo, que o Carmo significa a vinha. Alguns dizem o jardim, a vinha do Senhor, o jardim do Senhor. Nossa Senhora do Carmo, então, é essa mãe que cuida do jardim de Deus, e que nós somos essas rosas, essas flores que ela quer ofertar também para o seu filho. Nas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, tem algo assim muito especial, que eu gosto muito da comparação que Nossa Senhora faz. Ela diz que uma rosa, como nós temos hoje tantas flores aqui, tantas rosas belas e lírios, Nossa Senhora diz que uma rosa é muito bela quando desabrocha. E a gente vê, até hoje tem a capacidade de ver, às vezes, vídeos de câmera lenta, das rosas desabrochando, como é belo. Feliz daquele que tem uma rosa em casa, que pode ver a rosa desabrochando e florescendo. Que coisa bela! Nossa Senhora diz que o coração da gente é como a rosa.
é como uma rosa. Se a gente orar, o nosso coração floresce, o nosso coração se abre. Ela fala muito então da importância da oração para o nosso coração abrir para Deus. Mas ela diz que existe uma grande diferença entre uma rosa verdadeira e a rosa quando é o nosso coração que se abre. Ela diz que uma rosa verdadeira, assim como nós a vemos, ela é muito temporária, ela é muito frágil, ela brota, ela se abre, mas logo, logo ela murcha. Nossa Senhora diz que é um coração que desabrocha, é um coração que fica, vamos dizer, como se fosse para sempre. O coração da gente desabrocha e não morre logo não. Ele desabrocha e essa flor do nosso coração fica em aberto. Agora, é preciso que a gente ore. E nós podemos perceber isto. Quando nós rezamos, nós mudamos. E a pessoa também pode fazer essa experiência. A partir do momento que ela vai orando, o seu coração vai desabrochando. É algo supernatural que isso aconteça. Uma pessoa que ora, o seu coração se abre para Deus. Mas também uma pessoa que não ora, ela não tem a graça desse desabrochar do seu coração como uma flor. Então que Nossa Senhora do Carmo, ela possa cuidar dos nossos corações e nos conceder mesmo a graça dos nossos corações desabrocharem para Deus e permanecerem sempre firmes e fortes, e quando um dia formos ao encontro do Senhor, ela nos oferecer como flores belíssimas para o seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.